Olá, senhoras e senhores, eu sou Enoque. Na aula de hoje eu vou falar sobre grandezas e medidas. Isso mesmo, quilômetro, metro, área, volume, tudo isso, nosso tema da aula de hoje, que é uma tendência à geometria do sistema legal de medidas também. Então, vamos lá. Grandeza, unidade de medida e instrumentos de medida. Tudo tem um instrumento, não é verdade? Eu quero medir, eu sou gordo, sou magro, minha altura e muito mais. Primeiro, eu tenho aqui um instrumento chamado balança. O instrumento chamado balança tem uma unidade que é o quilograma. E a grandeza que eu vou medir é a minha massa, ok? Uma balança, como vocês podem ver aqui. Eu tenho um outro instrumento ali chamado trena. Essa trena, a unidade padrão de medida é o metro e a grandeza é o comprimento. Qual a minha altura? Tantos centímetros. Estou falando de comprimento. Aqui eu tenho um instrumento chamado relógio. Isso mesmo. A unidade é a hora e a grandeza é o tempo. Eu vou medir o tempo com o relógio. Aqui eu tenho uma jarra medidora. O instrumento é a jarra medidora, a unidade é o litro e a grandeza é a sua capacidade. Então, tendo noção aí do sistema legal de medidas das grandezas, vamos em frente. A ideia de medida e as variações das grandezas. Veja só. Medir é comparar duas grandezas, é verdade? De mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a mais que a outra. Isso é que é medir, ok? A grandeza de comprimento. Por exemplo, um exemplo aí de grandeza de comprimento. Eu tenho aqui a medida do comprimento do tampo. O tampo aqui, como vocês podem ver. Pode ser medida pelo palmo da mão, ou por uma régua, ou pela fita métrica, ou pela trena, como eu falei. Tudo bem? Eu coloquei uma régua para você ver que tudo tem uma unidade de medida, uma grandeza. Grandeza de superfície. O que é superfície? Superfície também eu posso chamar de área. Eu tenho aqui, ó, um negocinho desse aqui, corresponde a uma unidade, uma área. Cada um é uma unidade. Grandeza de massa. Como é que eu posso fazer essa grandeza de massa? Medir. Tem uma balança de 2 pratos, usado geralmente em feiras, e tem também a eletrônica, não é verdade? Popularmente se diz peso, porém a balança fornece a medida da massa de um objeto, ou seja, a sua quantidade de matéria. Ok? A aula de hoje é Sistema Legal de Medidas. Eu sou Enoque. Grandeza de volume. Volume é algo tridimensional, que tem altura, largura e comprimento. Então, eu posso dizer aqui para vocês que ali é uma unidade, ou seja, uma altura, uma largura e um comprimento. Cada negocinho desse corresponde a uma unidade na grandeza de volume. Outras grandezas também conhecidas, muito usadas aí pelos jovens em jogos, em computador, que são os bytes, kilobytes, megabytes, terabyte, exatamente. Cada um tem sua relação que você pode usar em algum momento aí, principalmente informações de computador e muito mais. São as grandezas que eu estou falando para vocês. Ok? Continuando aqui, ó, exemplo. 128 megabytes vale 1 milhão, vale 128 milhões de bytes. E aí é número até umas horas que pode ser representado em notação científica. Medida de tempo. Vamos lá. Como é que faz a medida do tempo? Hora, minuto e segundo. Por exemplo, se eu quiser somar 1 hora e 49 minutos mais 25 minutos, terei 1 hora e 74 minutos. Mas você pode representar 1 hora e 74 minutos? De maneira nenhuma. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. A representação é até 59, porque 59 segundos vale 1 minuto. 59 minutos vale 1 hora. E hora eu já transformo para dia, semana, mês, ano, século, milênio. Eu sou Enoque. Nesse caso, eu terei aqui 1 hora mais 60 minutos mais 14 minutos, que pode ser simplificado, pessoal, ó, em 2 horas e 14 minutos. Tranquilo aí, gente boa? 1 hora equivale a 60 minutos, que vale 3.600 segundos. É só multiplicar por 60. 60 vezes 60 vai dar 3.600. Um dia vale 24 horas, que é 1.440 minutos. É só multiplicar por 60, ok?
Unidade padronizadas de medidas. Unidade padronizada é universal, é no mundo inteiro que usamos isso, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, chama-se sistema métrico decimal, porque a partir de um padrão, de uma unidade padrão ou unidade fundamental, as demais são obtidas multiplicando os dividendos ou dividindo por potência de base 10. Por isso que é o sistema decimal que a gente usa. Assim. Eu tenho aqui a unidade padrão, por exemplo, unidade de comprimento. Eu tenho aqui a unidade padrão é o metro. Para cá eu tenho os múltiplos e para cá os submúltiplos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aqui o que é que ocorre? 1 quilômetro vale 1000 desse aqui. 1 milímetro vale 0,001 do metro. Então essas transformações são importantes nas suas contas aí, aluno de qualquer série, de qualquer escola, sempre vai estar presente nisso e os concurseiros também. Transformações envolvendo unidades. É muito comum a questão aparecer assim, tantos metros e tantos centímetros em quilômetros. Você precisa trabalhar tudo com uma mesma unidade. E como é que você vai fazer essas transformações? Acompanhe aí. Se eu quero transformar de metro para decímetro, eu multiplico para 10. Se eu quero voltar, o inverso da multiplicação é a divisão. Não é fácil? Se eu quero fazer sempre essa operação, ó, se eu caminho para a direita, eu multiplico por 10. Se eu volto, eu divido por 10. Entende aí? Eu sou enorme. E como é que vai acontecer no caso dessa transformação? Eu tenho aqui, ó, 3.728 metros em centímetros. Eu quero transformar de metros para centímetros. Eu vou andar uma, duas casas, então é o mesmo que multiplicar por 100. Não é verdade? Então teremos o equivalente a... Ó, a vírgula está aqui, andou duas casas. Tudo bem até aqui? Então o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Como é que transforma a unidade de massa? A unidade de massa, como já vi no slide anterior aí, é relacionado à quantidade de matéria. Olha uma coisa, peso é diferente de massa, não é a mesma coisa, entende? É a matéria que ela existe. Intensidade com que a gravidade atrai o corpo. Então, a unidade padrão é o grama. Pensava que era o quilo, não era? É o grama, não é a grama, que grama é capim, é o grama. Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. O esquema é o mesmo do anterior. Quando anda para a direita, multiplica por 10. Quando anda para a esquerda, divide por 10. Ok? É o sistema decimal que a gente usa. Por exemplo, 46 miligramas para decigrama. Miligrama para decigrama. Eu vou voltar casas decimais, não é verdade? Ó? Vou voltar duas casas, entende? Ó? Então eu vou dividir para 100. Vai dar 0,46 decigramas. Estou mostrando as transformações, as grandezas para vocês. Unidade de medida de superfície ou unidade de área. Como eu falei nesse instante, área ou superfície. Ok. Então eu tenho aqui uma área, como é que eu vou transformar? A área está elevada ao quadrado, porque é a multiplicação de duas dimensões. Largura e comprimento. Então, cada vez que eu mudar um para o outro, vou voltar aqui, você vai fazer nessa transformação. Se eu quero andar daqui para cá, multiplica por 100, depois 100 e assim sucessivamente. E temos aqui medida de capacidade, isso mesmo, capacidade. Quantos litros de água cabe aqui dentro? A unidade padrão de medida de capacidade é o litro. Alguns você nem tem costume de falar, que é quilitro, hectolitro, decalitro, litro, cilitro. Nos hospitais a gente vê muito mililitro, que é ml. Então as transformações também são as mesmas, é o sistema decimal. E transformações envolvendo unidades de capacidade. Temos aqui, ó, a mesma coisa do anterior. Dá um exemplo. 3,875 hectolitros para centilitros. Hectolitro aqui. Para centilitro eu vou andar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então multiplica por 10.000. Então você vai ficar tranquilo em fazer essas operações. Tudo bem aí, ó? Então, quando acabar as casas decimais, eu acrescento os zeros. Tudo bem? Transformações envolvendo área, como eu já falei,
multiplica por 100. Se for voltando, divide para 100. Quando caminha para a direita, multiplica, que está elevado ao quadrado, é o mesmo que 10 vezes 10. Por exemplo, 378,1 decímetros. Decímetros está aqui. Para transformar para metro, vou ter que voltar. Então, quando eu volto aqui, gente boa, estou equivalendo a 2 casas decimais. Está aqui, veio para essa outra. Tudo bem? Então, unidade de medida de volume. Volume é aquelas 3 dimensões, como por exemplo, altura, largura e comprimento. A unidade padrão é o metro quadrado. Então, cada vez que eu andar, vai multiplicar por 1000, ou seja, o equivalente a 3 casas. Você tem que se ligar nisso aí. Tá bom? Quando for comprimento normal, uma casa. 10. Multiplica por... anda uma casa. Quando for ao quadrado, 2 casas. E quando for elevado ao cubo, 3 casas. Entende? Que é o mesmo que multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Transformações envolvendo unidade de volume, como eu já falei, ó, multiplica por 1000. Ok? Voltando, divide por 1000. Ok? Por exemplo, 5,8 decímetros. Decímetro está aqui. Para transformar para centímetros, andou uma casa. Então, eu vou multiplicar por 1000. Tranquilo? Então, teremos aí um grande abraço por mais uma aula. Próxima aula, a gente vai falar sobre área e perímetro. Acompanhe, espero vocês. Eu sou Enoque.